Pessoal, olha só, parece que a farsa chegou ao fim. O ministro Alexandre de Moraes foi completamente desmascarado e as verdades que estavam escondidas finalmente chegaram à tona. Além disso, Lula retorna ao hospital e os fatos de grande mídia tentam abafar, mostram que a máscara caiu de vez. Hoje vamos revelar tudo com detalhes, o que você precisa saber. Não adianta mais esconder, o cerco se fecha e as evidências são claras. Enquanto tenta controlar a narrativa, os acontecimentos falam por si só. Aqui você vai conhecer a verdade sem censura e manipulação, porque o Brasil merece saber o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para que mais pessoas tenham acesso às informações que a mídia tradicional às vezes não quer que você saiba, né? Vamos juntos transmitir a verdade? Olha só, o Brasil tem sido um palco de uma série de acontecimentos que revelam a fragilidade, a parcialidade de suas instituições, sobretudo no que se refere ao Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e o governo Lula. Recentemente vieram à tona informações de que o ministro Alexandre de Moraes teria apresentado apenas trechos seletivos da delação de Mauro Cid contra Jair Bolsonaro, omitindo partes que poderiam contrariar a denúncia contra o ex-presidente. Gente, olha isso, essa tal atitude escancara um problema grave, a instrumentalização da justiça para atender a interesses políticos. O STF, que deveria ser um pilar de imparcialidade e segurança jurídica, tem atuado de forma a beneficiar determinados grupos, ignorando princípios básicos do devido processo legal. A manipulação seletiva de informações não apenas mina a credibilidade do judiciário, como também coloca em xeque a própria democracia, criando um ambiente de insegurança jurídica e também perseguição política. Só para vocês entenderem aqui o que aconteceu, tá aqui na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo foi quem divulgou a matéria. Procuradoria-Geral da República omitiu falas de Mauro Cid que contrastam com denúncia contra Bolsonaro. A Procuradoria, por outro lado, enfatizou pontos da delação do tenente-coronel que incriminam o ex-presidente. Então, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro usa a colaboração do Mauro Cid como importante mecanismo de confirmação de trama golpista, mas, ao mesmo tempo em que exalta pontos que incriminam o ex-presidente, deixa de fora falas do ex-auxiliar que contrastam com a acusação. A análise dos 3 últimos depoimentos dados em novembro e dezembro de 2024 por Cid, que chefiou a ajudância de ordens de Bolsonaro, mostra várias afirmações do tenente-coronel que não foram cotejados nem a título de contraditório na peça assinada pelo procurador-geral Paulo Gonetti. E desde que firmou delação em setembro de 2023, Cid promoveu alguns episódios que vai e vem em suas declarações. Em áudios que enviou a um interlocutor e que vazaram, chegou a dizer que estava sendo pressionada a relatar episódios que nunca ocorreram. Por outro lado, mudou em novembro a versão que vinha dando após ser confrontado por elementos de investigação e se ver ameaçado de perder a delação e ser preso. Então, a denúncia é elaborada com base nas investigações da Polícia Federal e chega a avançar em relação a algumas das conclusões policiais. Ela é composta também de vários elementos de provas, como quebras de sigilo e outros depoimentos, e um dos pontos principais da denúncia é a existência do Plano Punhal Verde-Amarelo, que trazia um cronograma de virada de mesa institucional, que incluiria a morte do ministro Alexandre de Moraes e da chapa presidencial eleita Lula e Geraldo Alckmin. A Procuradoria-Geral diz na denúncia que Bolsonaro sabia do plano e o autorizou. Usa para isso uma troca de mensagem entre Cid e o general Mário Fernandes, possível autor do documento. O general fala de uma conversa com Bolsonaro que teria dito que qualquer ação poderia ocorrer até 31 de dezembro. A denúncia não inclui a versão do Cid, que nos depoimentos afirma não saber se Bolsonaro sequer tomou conhecimento do documento. Eu não tenho ciência se o presidente sabia ou não do plano que foi tratado, do punhal verde-amarelo, e se o general Mário levou esse plano para ele ter ciência ou não. Disse Cid em depoimento dado à Polícia Federal em dezembro e ignorado na denúncia. A Procuradoria-Geral da República destaca a delação de Cid no ponto em que ele confirma que Moraes foi monitorado 2 vezes, uma a pedido de militares que faziam parte do grupo operacional do punhal verde-amarelo e outra a pedido do próprio ex-presidente. Mauro Cid confirmou ainda, escreveu Paulo Gonetti, que quem solicitou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes foi o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A denúncia deixa de fora, porém, que na versão de Cid, Bolsonaro pediu monitoramento não no contexto de operação de assassinato, mas porque estaria irritado por ter recebido a informação de que o ministro, seu desafeto, estaria se encontrando com seu vice Hamilton Mourão. Outro ponto em que a denúncia colide com as falas de Cid sem que essas sejam mencionadas, refere-se ao dia 15 de dezembro de 2022, data em que a operação de assassinato de autoridades teria sido colocada em prática e abortada. A Procuradoria-Geral destaca mensagens entre um dos militares e Cid, que estava fora de Brasília. Após a operação ser abortada, Rafael Martins de Oliveira enviou mensagens 21h05 via aplicativo WhatsApp para Mauro César Barbosa Cid, afirmando: opa! Cid respondeu às 21h16 com: vou mudar de posição. De acordo com a denúncia, evidenciou-se que ele, Cid, recebia informações atualizadas sobre o andamento das ações. Em sua delação, porém, o tenente-coronel assegura que estava em local de difícil sinal de telefonia celular e que não se comunicou com os militares. Outro ponto importante da trama golpista diz respeito a uma reunião de militares em Brasília no dia 28 de novembro de 2022, no contexto de elaboração de uma carta interna com o intuito de pressionar o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, a aderir ao golpe. A Procuradoria-Geral não incluiu na denúncia a versão do Cid, segundo o qual no encontro não se discutiu nenhuma medida específica no sentido de golpe, mas se resumiu a um bate-papo de bar de militares que estavam inconformados com a derrota eleitoral. Então, gente, percebe-se aí, né, por fim, que a Procuradoria destacou mensagens de Cid que sugere que alguma coisa poderia acontecer ainda após a posse de Lula, mas ignorou as afirmações do tenente-coronel em sua delação, dizendo que as mensagens não tinham sentido interpretado pela Polícia Federal e que Bolsonaro não planejou os ataques golpistas do 8 de janeiro. Então, olha que bomba saiu agora, né? E a gente olha isso, enquanto isso, né, as consequências de um país onde a justiça não é executada de maneira equitativa são devastadoras. O sistema legal ele se torna uma ferramenta de coerção e não de justiça, gerando instabilidade política, incerteza econômica e desconfiança generalizada nas instituições. Empresas hesitam em investir, cidadãos se sentem desprotegidos e a polarização se intensifica. A seletividade nas investigações e denúncias gera um clima de impunidade para alguns e perseguição para outros, corroendo os fundamentos do Estado de Direito. Comenta aí o que vocês acham. Enquanto isso, em meio às crescentes críticas e denúncias contra o governo, Lula retorna ao hospital para exames de rotina. Embora oficialmente sejam procedimentos médicos comuns, a coincidência com a onda de más repercussões levantam suspeitas sobre uma possível tentativa de desviar o foco dos problemas enfrentados por sua gestão. Em momentos de crise, governantes frequentemente utilizam táticas para distrair a opinião pública e não seria surpreendente que o estado de saúde do presidente fosse explorado politicamente para suavizar as críticas que vem recebendo. Então o G1 publicou aqui em nota, né, que, vou ler aqui a matéria um trechinho: Lula passa por exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O boletim médico indica que resultados dos exames estão dentro da normalidade, inclusive a tomografia do crânio do presidente. Então tá aqui, né, o Lula passou por exames de rotina na quinta-feira, dia 20, no Hospital Sírio-Libanês, que fica na Bela Vista, em São Paulo. E um ponto importante que eu queria debater aqui com vocês é que, seja estratégia ou não, o fato é que Lula e seu governo têm sido pressionados por todos os lados, gente. Recentemente, o presidente foi duramente criticado após defender que prefeitos deveriam colocar seus filhos em escolas públicas e utilizar o SUS, apesar do histórico da sua própria família, cujos filhos estudaram em instituições privadas, e que ele mesmo recorre, como vocês viram aqui no G1, ao Hospital Sírio-Libanês para tratamento médico. Essa contradição gerou revolta e acusações de hipocrisia, destacando o abismo entre o discurso e a prática. E saiu aqui no G1 que a oposição chama de hipocrisia ao Lula, que defendeu os prefeitos colocarem os filhos em escola pública. O Lula deu a declaração em evento sobre alimentação escolar na segunda e disse que o país não vai estar certo nunca. Em rede social, opositores criticaram Lula por não usar o SUS e nem o transporte público, que ele quer que os prefeitos usem. Então, os parlamentares da oposição reagiram, né, a essa fala do presidente, e no discurso, né, ele disse: a gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor o que pode fazer.
a mesma educação que ele dá para o filho dele, e muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estudante numa escola particular. Muitas vezes é assim, fecha aspas, disse Lula. E os parlamentares classificaram as falas como hipocrisia. Quem diria que o defensor do SUS, que só se consulta no Sírio-Libanês, também não enviou os filhos dele para a escola pública, escreveu o deputado Kim Kataguiri, da União São Paulo. Para quem é atendido no Sírio-Libanês, tá fácil criticar, escreveu na mesma linha a senadora Damares Alves. Hipocrisia do dia. E você, Lula, usa o SUS? Usa transporte público? Ah, me poupe, publicou o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Enquanto Lula cobra que os outros usem o SUS, ele se trata no Sírio-Libanês, um dos hospitais mais caros e sofisticados do país. Enquanto crianças estudam em escolas públicas sem infraestrutura, a família de Lula frequenta as melhores escolas particulares. Hipocrisia total, postou o ex-deputado Deltan Dallagnol. Então, gente, nas últimas semanas, as falas de Lula têm incomodado bastante o mercado e também a oposição. Por exemplo, a sugestão de que a população não compre produtos caros para fazer o preço abaixar, e agora mais essa aí dos prefeitos. Então a gente vê que o governo Lula e o STF vêm sendo desmascarados dia após dia, revelando um país onde a justiça é distorcida, a coerência política é inexistente e a população é cada vez mais manipulada por narrativas convenientes. Se essa tendência não for revertida, o Brasil afundará ainda mais em um cenário de insegurança institucional e desconfiança generalizada, onde a verdade será sempre moldada por aqueles que detêm o poder. Então é isso que eu quis trazer para vocês. Comentem sua opinião. Um beijo, até o próximo vídeo.